Existem histórias que a gente conta só para assustar, e existem histórias que a gente conta porque aconteceram. Se você visitar Belém do Pará e entrar no cemitério Santa Isabel, vai perceber na mesma hora. Há um túmulo lá que está sempre coberto de flores, placas de táxi e bilhetes de agradecimento. É o túmulo de Josafina. E a história que eu vou contar agora. Nenhum taxista de Belém gosta de lembrar em noite de chuva. Dizem que era uma noite de 19 de abril. O calor típico de Belém tinha se transformado em uma chuva forte e pesada. Seu Antônio, um motorista experiente, já estava pronto para encerrar o expediente. Ele passava perto do majestoso Teatro da Paz quando a viu uma moça jovem, muito bonita, parada na calçada, completamente desprotegida da chuva. Ela usava um vestido antigo, era elegante, mas visivelmente fora de moda. Parecia uma roupa de domingo de décadas atrás. Ela fez sinal ao seu Antônio, com pena, parou. A moça entrou no carro, encharcada, tremendo de frio. O perfume dela era adocicado, um cheiro de flores de velório, misturado com o da chuva. Com uma voz suave, ela disse: "Moço, eu quero passear, quero ver a cidade. Hoje é meu aniversário." Seu Antônio achou o pedido estranho, mas concordou e começou a rodar. Ela olhava para a cidade de Belém através da janela, com uma saudade tão profunda que doía só de assistir. Eles passaram pela Basílica de Nazaré, pelo mercado Ver-o-Peso. Ela sorria, mas seus olhos carregavam uma tristeza imensa. Depois de quase 1 hora de passeio, ela pediu para ele parar em frente ao cemitério Santa Isabel. Seu Antônio ficou confuso. "Moça, aqui, a essa hora, o portão já está fechado." Ela deu um sorriso fraco e respondeu: "É aqui que eu fico, mas eu não tenho dinheiro comigo. O senhor pode cobrar a corrida na casa do meu pai? Anota o endereço, por favor." Ela ditou o endereço de um casarão antigo no centro da cidade. Como garantia de que voltaria para pagar, ela tirou um delicado broche dourado do vestido e deixou no banco do carro. "É para o senhor ver que eu não estou mentindo." Ela desceu do táxi e então seu Antônio viu com os próprios olhos a moça caminhar em direção ao imponente portão de ferro do cemitério e simplesmente atravessá-lo como se fosse feita de neblina. Ele piscou várias vezes, achando que o cansaço o estava enganando. Assustado, foi direto para casa. No dia seguinte, bem cedo, ele foi até o endereço que ela havia dado para cobrar a corrida. Tocou a campainha do casarão. Um senhor, já bem idoso, atendeu a porta. "Bom dia, eu vim cobrar a corrida da sua filha, a moça que eu deixei no cemitério ontem à noite. Aliás, ela esqueceu este broche no meu carro no momento em que o velho senhor viu o broche. Suas pernas fraquejaram e ele começou a chorar desesperadamente." Ele convidou o taxista a entrar e apontou para um quadro grande pendurado na parede, uma pintura a óleo. "Era essa moça?" perguntou o pai. "Era ela mesma." "Onde ela está?" O velho, com a voz embargada pelo choro, respondeu: "Meu filho, essa é Josafina. Minha filha morreu de tuberculose há mais de 10 anos. Ontem teria sido o aniversário dela." Seu Antônio não quis acreditar, pensou que era um golpe para não pagar a corrida. O pai então segurou o braço do taxista e o levou até o cemitério Santa Isabel. Eles caminharam em silêncio até uma sepultura bonita, com uma estátua de mármore. Quando chegaram, seu Antônio gelou. Na foto do túmulo estava o rosto exato da sua passageira. Josafina Conte, morta em 1931, e em cima do mármore frio, não estava o broche dourado que ele tinha acabado de devolver ao pai. O que estava lá, ainda molhado da chuva da noite anterior, era o lenço que seu Antônio tinha oferecido para ela enxugar o rosto dentro do carro. Até hoje, a lenda diz que em toda a noite de 19 de abril, os taxistas mais antigos de Belém evitam parar para moças sozinhas perto do teatro, porque Josafina ainda quer passear. Josafina ainda quer voltar para casa.